SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a comoção de familiares e amigos no velório do corpo da professora que morreu em um acidente ontem em Canindé de São Francisco. Nas últimas horas, 3 pessoas morreram nas rodovias estaduais. A gente vai falar também da convocação do Tribunal Regional Eleitoral para 6.400 eleitores cadastrarem a biometria. As informações com a repórter Ana Fontes. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. Esse chamamento de pouco mais de 6.000 eleitores é apenas da segunda zona eleitoral, mas é um montante ainda maior, são 90.000 eleitores em Sergipe que estão sem esse cadastro biométrico, que vão ter a oportunidade de fazer esse serviço antes das eleições do próximo ano. Então daqui a pouco eu trago detalhes para saber como vai funcionar esse chamamento por parte do TRE. Daqui a pouquinho. Suzane. Certo, Ana. Você vai ver as alterações do trânsito no centro da capital por causa do desfile de 7 de setembro. No próximo domingo, além das tropas militares, estudantes de escolas estaduais e municipais vão desfilar na Avenida Barão de Maruim. E tem ainda os preparativos dos alunos de uma escola estadual que vão desfilar neste domingo da Independência. Os detalhes com o repórter Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Suzane, bom dia a todos. Uma semana intensa, com muitos ensaios, que a gente vai mostrar um deles, uma das escolas do estado aqui em Aracaju. Muito bem, Rafael. É a partir de agora, no SE1. O Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe convocou 6.400 eleitores da segunda zona eleitoral para o cadastramento da biometria. A repórter Ana Fontes está no cartório da Rua Itabaiana e tem outras informações. É bom aproveitar esse tempo, de folga para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral, né, Ana? Com certeza, Suzane, boa tarde mais uma vez, quase boa tarde aí para quem também está nos acompanhando. Com certeza, quanto mais cedo melhor para a gente evitar aquelas filas, mas pela programação aqui do TRE, tudo vai ser feito de forma agendada. E como eu disse anteriormente, esses 6.400, pouco mais de 400 eleitores da segunda zona eleitoral, apenas a primeira etapa desse chamamento por parte do TRE. Na verdade, são 90.000 eleitores que ainda estão sem o cadastro biométrico aqui em Sergipe. A gente conversa a partir de agora com a chefe da Central aqui de Atendimento dos Cartórios, a Ana Carla, que vai trazer essas informações para a gente, justamente como vai funcionar. Nessa primeira etapa agora, são os eleitores da segunda zona. Explica para a gente. Bom dia. Bom dia. Exatamente. A Corregedoria Eleitoral, ela fez um plano de ação justamente para não causar transtornos para esse eleitor, que é o nosso público-alvo. Qual é esse eleitor? Aquele que não possui a biometria cadastrada, não tem a foto, a digital ou a assinatura aqui em nosso cadastro eleitoral. Por isso, fizemos esse cronograma de atendimento. Agora vai começar esse projeto piloto aqui com os eleitores da segunda zona eleitoral, os residentes nos bairros América, Grajeru e Luzia, nesse período de 8 a 19 de setembro. Depois, as outras etapas, elas estão lá publicadas, divulgadas no nosso site do TRE, que é o tre-se.jus.br, na notícia principal, para que esses eleitores fiquem sabendo quais são os seus períodos, os bairros, quais os eleitores que precisam realmente comparecer aqui na Justiça Eleitoral. Esses eleitores, eles deixaram de fazer essa biometria na época da pandemia com a situação desses 90.000? Exatamente. Foram aqueles eleitores que no período da pandemia não puderam fazer o seu cadastro biométrico. Eles fizeram esse atendimento, requereram os seus títulos através da internet e ficaram aguardando esse chamamento pela Justiça Eleitoral. Então agora a gente está fazendo esse chamamento, o chamamento desses eleitores sem biometria, de uma forma agendada, programada, para não causar transtornos para esse eleitor. Por isso,
esses eleitores eles serão atendidos somente mediante agendamento, lá no site do TRE, que é o tre-se.jus.br, tem o menu Serviços Eleitorais, Agendamento Presencial. Lá o eleitor ele escolhe o dia e horário que quer ser atendido, né? Vai ser atendido em 15 minutos e depois já resolve sua pendência com a Justiça Eleitoral. Nesse caso, ele precisa trazer, depois que ele faz esse agendamento, ele precisa trazer algum tipo de documento, o que é que ele precisa para vir até aqui, a central, para fazer esse cadastramento? No próprio site, né, do agendamento, ele diz o endereço onde ele deve comparecer, que no caso aqui, nessa etapa inicial, é na Rua Itabaiana, número 580, né, a central de atendimento ao eleitorado. Ele vem e diz também, além do local, diz também a documentação necessária. Mas eu vou aproveitar para dizer que é um documento de identificação oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. Para aquelas pessoas do gênero masculino que fazem ou vão fazer, fizeram ou vão fazer 19 anos nesse ano, eles devem trazer também o certificado de quitação militar. E nesse caso, muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse agendamento. O TRE ele vai disponibilizar alguma outra forma? Ele pode vir direto ou não? Exatamente. Para aquelas pessoas que possuem dificuldade, né, com a internet, não tem nenhum parente ou amigo que possa fazer esse agendamento para ele, não será prejudicado. O TRE pensou nessas pessoas e abriu um canal de agendamento para aquelas pessoas que possuem essa dificuldade. Vai ser feito através do WhatsApp da ouvidoria, que é o 99948 1969, 99948-1969, eles podem solicitar esse agendamento, esse auxílio dos servidores da Justiça Eleitoral e fazer o seu agendamento. Todas essas informações, repito, estão em nossas redes sociais e também no nosso site, né? Porque é muita informação para os eleitores não sentirem dificuldade, não ficarem comparecendo aqui desnecessariamente. Eles podem consultar todas essas informações em nosso site, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Vocês vão fazer esse, lógico, agendado, então vocês vão ter um limite de senha por dia, como é que vai funcionar isso? Exatamente, serão 115 senhas para agendamento por dia e também teremos existem outras demandas aqui, né? Aquelas pessoas que querem fazer o seu título pela primeira vez, ou a transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados cadastrais, uma série de demandas que a gente não pode deixar sem atendimento. Então, essas pessoas, a gente disponibiliza 80 senhas por dia, né, a livre demanda, eles vêm aqui, comparecem para fazer o seu atendimento e, além dessas 115 que são disponibilizadas diariamente para o agendamento. Chamar a atenção, né, Ana Carla, justamente da importância de se fazer essa biometria, né? É importante não só para atualizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. A gente precisa esclarecer ao eleitor a importância dos dados biométricos cadastrados também para outros órgãos, outras instituições governamentais. A exemplo da Conta Gov. O eleitor, com os dados biométricos cadastrados, atualizados, ele muda de nível na Conta Gov. Ele consegue no INSS fazer o requerimento de perícias, né, requerimentos de benefícios. Então, tem uma série de órgãos que exigem esse cadastro biométrico atualizado. Então, é muito importante, por isso que o TRE está fazendo esse chamamento, está fazendo um chamamento escalonado, com um cronograma, mediante agendamento, para evitar tumulto. E esse agendamento, esse cronograma, ele vai até 6 de maio do próximo ano, né? Justamente para a gente conseguir abranger, alcançar o máximo de eleitores possível, né, sem esses dados biométricos atualizados. Agora a gente sabe que tem muitas pessoas, infelizmente, né, Suzana, que deixam mesmo para a última hora, se passam na informação, como vai ser por etapas e bairros. Se essa pessoa perder, esse eleitor perder essa data, esse período, ele vai conseguir lá na frente, ou se ele perder totalmente né, essa data para fazer, tem algum prejuízo? Não, então, se ele perder esse prazo, que a gente fez um cronograma, né, justamente porque esse cronograma tem
a numeração, o quantitativo de pessoas, né, para a gente poder atender com calma, com tranquilidade. Mas se ele perder o prazo, por exemplo, os eleitores agora, né, que estão nessa fase inicial, de 8 a 19 de setembro, que são dos bairros América, Grajaru e Luzia, perderam esse prazo, não tem problema. Eles podem ir lá no site do TRE, né, que é o tre-se.jus.br, em serviços eleitorais, agendamento presencial, faz lá o seu agendamento para o dia e horário escolhidos. Não tem problema nenhum, né? A gente fez só essa divisão por uma questão organizacional da gente, mas o eleitor, se perdeu esse prazo, ele terá até o dia 6 de maio para fazer esse agendamento tranquilamente. A gente pede, né, lógico, que eles façam o quanto antes para evitar maiores problemas no futuro e às vezes não encontra vaga para agendar esse serviço e perde o seu prazo e acaba sendo prejudicado em outros órgãos, em outras instituições, né? Agora, aquele eleitor lá do interior, que não faz parte da segunda zona, né, eleitoral, esses também como começam, né, a também ter acesso para fazer esse serviço? Isso, é bom esclarecer isso. A gente começou com esse projeto piloto aqui na capital, mas todos os cartórios eleitorais do Estado, eles estão com esse programação, esse atendimento disponível, né? Então, não está ainda com o agendamento, mas o eleitor ele pode comparecer lá no cartório eleitoral, pegar a sua senha de atendimento presencial e fazer o quanto antes esse atendimento, né, essa coleta dos dados biométricos. Então, no interior, o horário é diferenciado. O horário do interior é das 8 às 14 horas, esse horário de atendimento. Então, ele vai lá, pega a sua senha e solicita esse atendimento. É importante o eleitor se antecipar, não só para evitar essas futuras filas, esperas aqui na Justiça Eleitoral, mas também para futuramente poder requerer esses benefícios, né? Esse aumento de nível na conta Gov. É muito importante para o eleitor se antecipar. A gente agradece a participação, né, da chefe aqui da Central dos Cartórios, né, de atendimento aos eleitores. Só reforçando, né, Suzane, a princípio, nessa primeira etapa, são pouco mais de 6 mil eleitores da segunda zona eleitoral, que compreende Capital, Barra dos Coqueiros e os bairros que a Carla falou, América, Grajaru e Luzia, esses que estão sendo convocados. Então, dá lá uma olhadinha no site do TRE, faça seu agendamento para adiantar todo o processo, para evitar aquelas filas, aquele corre-corre que a gente já conhece tão bem, né, Suzane? É com você. Verdade, muito bem lembrado, Ana. Não precisa deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, sem filas, sem esse sufoco e sem a perda de tempo, que é precioso nos dias, né, atuais. Muito obrigada pelas informações, Ana. Mais uma vez, agradecer a Ana Carla, chefe da Central de Atendimento do TRE. Muito obrigada. Neste domingo, os tradicionais desfiles em comemoração à independência do Brasil vão provocar alterações no trânsito da região central de Aracaju. As principais mudanças são no cruzamento das avenidas Barão de Maruim e Gonçalo Prado Hollenberg. O desfile de 7 de setembro começa no cruzamento das avenidas Ivo do Prado e Barão de Maruim, no centro de Aracaju. A concentração das tropas militares é a partir das 7 horas da manhã. Dentre os militares, Exército, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. São mais de 1.000 soldados e oficiais que vão desfilar na avenida. A concentração das tropas militares e de alunos das escolas estaduais e municipais vai acontecer ao longo de toda a Avenida Ivo do Prado, nas duas faixas, da esquerda e da direita. Portanto, o trânsito estará interditado nas duas vias, tanto na área do bairro São José, como também no centro da capital. No domingo, o trânsito só estará liberado para os carros aqui na Avenida Ivo do Prado, só até a Assembleia Legislativa. Quando os veículos chegarem aqui na Praça Fausto Cardoso, obrigatoriamente deverão entrar à direita para acessar lá na frente a Avenida Pedro Calazans, se desejarem seguir para a zona sul da capital. É bom o motorista ficar atento aos desvios, porque o desfile de 7 de setembro, nesse domingo, vai durar toda a manhã e toda a tarde. E o trânsito só será liberado no fim da tarde. O primeiro bloqueio da Ivo do Prado começa ali na Praça Fausto Cardoso e vai até Augusto Mainá, Avenida Augusto Mainá. Então o trânsito será desviado pela Praça Fausto Cardoso, pela Augusto Mainá. E aqui na Barão de Maruim, toda a extensão da Avenida Barão de Maruim, desde a Praça da Bandeira até Ivo do Prado, estará bloqueada. A previsão do desbloqueio
que o trânsito seja restabelecido, será ali no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas, 6 horas da tarde. O palanque já está montado, inclusive com o trânsito bloqueado nos dois sentidos, aqui na esquina da Barão de Maruim com a Avenida Gonçalo Prado Hollenberg. No dia do desfile, quem estiver na Zona Sul, passando pelo bairro São José e deseja acessar o centro da cidade, pode pegar a Avenida Gonçalo Hollenberg, no bairro São José, e retornar na Avenida Canal. Acessa a Rua Ribeirópolis e mais à frente acessa a Avenida Hermes Fontes, até cruzar na Praça da Bandeira. Só esse trecho da Barão estará liberado para os veículos acessarem o centro. E alunos do Colégio Estadual Valnir Chagas realizam o desfile cívico-militar do 7 de setembro, que acontece agora, no próximo domingo. Quem está lá é o repórter Rafael Carvalho, para mostrar toda essa movimentação aí dos estudantes, hein, Rafael? Suzane, muito ensaio durante essa semana em dezenas de escolas aqui no estado. A exemplo desta aqui, onde estamos em Aracaju, no bairro São José, a Escola Estadual Professor Valnir Chagas. O pessoal fazendo aqui o último ensaio, como a gente observa, no pátio da escola, que fica na rua Itabaiana. A gente confere um pouquinho desse ensaio. Professor de música Silvio Chagas. Seja bem-vindo, professor. Muito trabalho durante, não somente essa semana, né? Os ensaios começaram quando? Mas o trabalho da gente é desde fevereiro. Desde fevereiro que a gente tenta passar uma educação musical para as crianças. A gente tem criança aqui de 10, 11, 12, 14 e é bem difícil, né? Música. Mas eles aprendem e o sucesso deles é o nosso sucesso dia 7 agora na Avenida. São muitos desafios, como a gente observa aqui. Tem aqueles que estão com os instrumentos de percussão, tem os que ficam com os demais instrumentos melódicos, ou seja, são vários aspectos aqui, aspectos envolvidos. Desenvolver o ritmo, né, o compasso certinho, a melodia no tempo certo. Exatamente, a gente tem aqui instrumento de sopro, de percussão, lira, de percussão, bumbo, caixa e a música, né, ela também ajuda até em outras matérias, como matemática, né, para a assimilação do ritmo. Então a música é muito importante na criação dos estudantes, né? Por exemplo, agora nós temos sendo iniciada com o pessoal dos instrumentos de sopro. Um trechinho. Sopro ali, por exemplo, professor, em quanto tempo que está aprendendo? Tem alunos que começaram esse ano, não tem nenhum ano de instrumento, então é muito difícil para a gente, porque a gente aqui só trabalha com alunos da escola, né? São 100% alunos da escola, então tem muita gente que tem 6 meses, 7 meses que está com instrumento, então realmente é bem difícil, né? E instrumento de sopro precisa de uma dedicação muito grande. Verdade. Muito obrigado, professor. Vamos começar agora com o Robson Barreto. Melhor, é isso mesmo. Não, deixa eu corrigir aqui o nome dele. Professor Edson Costa, superintendente. Edson Costa, superintendente da Secretaria Estadual da Educação. Professor, diretor, né? Superintendente. São quantas escolas que ensaiaram durante esse tempo todo aí? Isso mesmo. Chegamos a grande dia, né? Agora a preparação, os ajustes finais. E o desfile de 7 de setembro, ele ficou dividido em 2 grandes grupos. Primeiro, o desfile cívico-militar e logo em seguida a educação. A educação de modo geral, seja a rede municipal, rede estadual e todas as instituições privadas parceiras.
Então, só da rede estadual, teremos 57 instituições, 16 da capital e o restante espalhado de todas as regiões do estado. Sem falar da municipal, na nossa capital, que traz 9 corporações e particulares que participam também diretamente. A importância do envolvimento dos estudantes com todo esse processo de preparação do 7 de setembro e também participar do próprio desfile. Hoje, um dos principais eventos da rede estadual, principalmente do nosso estado, do nosso país, não poderia ser diferente. Então, a educação, ela vem com um papel fundamental nesse processo. Nós estamos falando que muito mais do que o momento cívico-militar, o momento de toda essa participação direta da nossa sociedade, também faz parte da nossa cultura. Hoje, as bandas, esse momento de ensaio, de preparação, toda essa fase que antecede o grande desfile, hoje faz parte de uma identidade direta da rede estadual. A rede estadual, ela já discute isso durante todo o mês. A organização do desfile do modo geral, ela faz hoje parte da identidade do calendário escolar. Muito obrigado, superintendente. Suzane. Pelas informações, Rafael. Daqui a pouquinho você retorna aí com outros assuntos para a gente aqui no SE1. Vamos a outros assuntos desta sexta-feira, 5 de setembro, com Leonardo Barreto. Léo, boa tarde. Boa tarde para você, Suzane. Boa tarde para quem nos acompanha. E a gente já traz agora informações de uma decisão da Justiça Eleitoral. O juiz Eládio Pacheco Magalhães, da 12ª Zona Eleitoral de Lagarto, determinou a cassação dos mandatos do prefeito e da vice-prefeita do município de Lagarto, Sérgio Reis e Sueli Menezes. De acordo com a decisão, a cassação foi provocada pelo abuso de poder econômico, abre aspas, por meio do uso indevido dos meios de comunicação, com gravidade suficiente para caracterizar concretamente a possibilidade de quebra de isonomia do pleito. Fecha aspas. Segundo a denúncia, foi utilizado um jornal impresso e também site de notícias da cidade para a divulgação de propaganda eleitoral. Na decisão, o juiz também coloca que o prefeito e a vice-prefeita devem ficar inelegíveis por 8 anos. A ação de impugnação foi movida pelo Partido Republicanos, os diretórios estadual e também o municipal lá de Lagarto. Em nota, a Prefeitura de Lagarto informou que a decisão não possui efeito imediato. Disse também que os mandatos outorgados pelo povo de forma democrática seguem plenamente válidos, cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe a análise do caso em grau de recurso. Nós conversamos com o advogado Márcio Conrado, que faz parte da defesa da equipe jurídica do prefeito, e ele afirmou que o Ministério Público Eleitoral opôs-se pela improcedência da ação, o que, segundo ele, reforça a fragilidade da tese acusatória. A defesa do prefeito Sérgio Reis disse que vai recorrer da decisão e afirmou que até lá não há qualquer alteração no exercício dos mandatos legitimamente conquistados nas urnas, ou seja, o prefeito e a vice continuam nos cargos até que os recursos sejam julgados. Uma decisão, né, Suzane, que traz aí uma certa instabilidade política, né, um caso que a gente vai seguir acompanhando, né, como a gente colocou, foi uma decisão monocrática que agora vai ser submetida ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Claro que a gente vai continuar acompanhando em nossos telejornais e também no G1 Sergipe, Léo. Isso mesmo. Suzane, a gente trouxe ontem aqui durante o SE1 informações sobre 2 acidentes que aconteceram, né, enquanto o SE1 estava no ar. Um acidente foi registrado em Canidé de São Francisco e outro na cidade de Simão Dias. Agora pela manhã aconteceu lá em Canidé o enterro do corpo da professora Joseane Bento Lemos, de 44 anos. Ela deixa um filho de 7 anos. Ela conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um carro na SE 230, a Rota do Sertão.
O outro carro era conduzido por uma outra mulher que também estava grávida. A família dessa mulher está prestando todo o apoio à família. Aí vocês acompanham imagens que foram cedidas para a gente pelo Maicon Carvalho, lá da cidade de Canidé de São Francisco. Muita gente acompanhou o velório na casa da família e logo depois o cortejo até o cemitério da cidade. A informação é que a cidade está em luto pela perda dessa professora, que era muito conhecida lá na cidade, né? Muita gente gostava dela, tinha muitos alunos, então imagine o impacto, né, dessa perda para toda a comunidade lá de Canidé de São Francisco. Um acidente lamentável mesmo, a gente se solidariza com a família, os amigos dela e também com a motorista, né, que estava grávida. Imagina o susto também, a gente tem que sempre pensar, né, tentando abranger todos os lados. Isso. A motorista do carro, ela foi socorrida, foi encaminhada a um hospital porque estava apresentando dores na barriga, mas ela passa bem, né, dentro do possível, né, Suzane? Porque diante de uma situação como essa, são muitas pessoas, são duas famílias aí envolvidas, vivendo neste momento a dor pela perda de uma mulher tão jovem, né? 48 anos, a professora Joseane, que acabou partindo por conta desse acidente. E com relação ao outro acidente que a gente trouxe aqui também e aconteceu na cidade de Simão Dias, o velório ainda está acontecendo e o sepultamento acontece hoje à tarde. Quem morreu nesse acidente lá foi o ciclista José Alberto da Silva Santos. Ele estava de bicicleta e acabou sendo atropelado por um caminhão. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o BPRV, ele acabou batendo contra a lateral do caminhão, que vinha no mesmo sentido. O teste de etilômetro foi realizado no condutor da carreta, né, e não foi detectada nenhuma concentração de álcool. A nossa equipe conversou com o filho do seu Alberto, né, que morreu, e ele contou que o seu José trabalhou como lavrador e também trabalhava como pedreiro. O sepultamento do corpo dele está marcado para as 3 da tarde de hoje. Infelizmente, né, mais uma vítima do trânsito. Muita violência no trânsito, a gente tem falado bastante aqui, né, Leonardo? E o que a gente, importante, Suzane, reforçar aqui, né, e eu acho que essa imagem, esses relatos, né, trazer aqui a imagem dessas pessoas, reforça mais uma vez que não são números, né, são pessoas que tinham familiares, que tinham uma vida inteira pela frente e que acabaram morrendo aí por conta da violência no trânsito. A gente falou aí desses 2 casos que aconteceram nas últimas horas e infelizmente não parou por aí. Um motociclista morreu ontem à noite em um acidente na SE 175, no município de Nossa Senhora Aparecida, na região agreste. Segundo a Polícia Militar, ele não era habilitado. O motorista do caminhão foi hospitalizado e com o acidente o trânsito ficou parcialmente bloqueado aí na rodovia. O motociclista foi identificado como Bruno de Jesus Santos, mais um jovem que acabou morrendo aí nesse acidente. Veja só o estrago, né, que ficou a motocicleta. Né? E é algo que a gente também costuma colocar aqui, quem está como pedestre ou como motociclista ou como ciclista acaba sendo sempre mais vulnerável no trânsito, né? E quando acontece um acidente como esse, é quem tem um risco maior de gravidade e quase sempre acaba morrendo, como nesse caso aí que a gente observou lá no município de Nossa Senhora Aparecida. Existe até alguns acidentes de forma curiosa, como esse que você vai falar agora também? Bem curioso, atípico, né? Eu diria, e assustador, porque poderia acontecer com qualquer pessoa. Um pneu se desprendeu de uma carreta e atingiu uma passageira que estava em um micro-ônibus. Com o impacto, a mulher desmaiou e depois apresentou tontura. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital de Urgências de Sergipe. Foi acompanhada por um funcionário da empresa do micro-ônibus, né? Ele acompanhou a mulher até que ela recebeu alta já ontem à noite. Esse acidente aconteceu ali no cruzamento da SE 230 com a BR-101,
na altura do município de Rosário do Catete. Tem um cruzamento ali para quem vai acessar esse E230, seguindo o sentido a Siriri e Nossa Senhora das Dores, foi justamente ali. E o micro-ônibus fazia a linha Canidé de São Francisco a Aracaju. Estava voltando de Canidé quando aconteceu esse acidente. Felizmente, imagina, a mulher está bem, né, Leonardo? O impacto disso. Uma roda, um pneu se desprendeu em movimento. Movimento e atinge, né, a janela, atinge a pessoa, nossa. É terrível, mas felizmente ela está bem, né? A gente torce pela recuperação dessa mulher. Suzane, ao longo dessa semana, nós trouxemos aqui para vocês informações, infelizmente, de crimes relacionados, né, a crianças e adolescentes, né, que colocavam crianças e adolescentes na condição de vítima. E, infelizmente, nas últimas horas foi registrado mais uma situação. Um homem investigado por armazenar imagens e vídeos de exploração sexual infantil foi preso em Nossa Senhora das Dores. A informação foi confirmada pela Polícia Civil hoje. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram há cerca de 7 meses, após denúncia de uma vítima que percebeu que seus arquivos pessoais foram acessados de forma indevida. A partir disso, a polícia instaurou o inquérito para averiguar o crime de invasão de dispositivo informático envolvendo conteúdos pornográficos, adulto e infanto-juvenil. Ouviu testemunhas e avançou nas investigações que resultaram na prisão com o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa e no estabelecimento comercial do suspeito. Foram apreendidos notebooks, celulares, entre outros equipamentos eletrônicos. Diante das evidências encontradas na ação policial, o homem foi preso em flagrante e autuado pelo crime hediondo e inafiançável previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é justamente o armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Suzane, ainda ontem aqui no SE1 nós trouxemos informações a respeito de um furto de gado, né, no interior do estado. Lembro sim. Pois é, a polícia agiu rápido e conseguiu localizar ainda ontem à tarde toda a carga, né? Todas as 11 cabeças de gado. Inicialmente a gente tinha trazido aqui a informação de que eram 13, corrigindo essa informação, foram 13 cabeças de gado furtadas de uma propriedade lá no município de 13 ou 11? Foram 11 furtadas lá em Nossa Senhora Aparecida e elas foram localizadas no povoado Queimadas, no município de Itabaiana, que também fica na região agreste, né? Para quem não conhece a região agreste, saindo de Itabaiana, né, a gente passa por Ribeirópolis, logo depois vem aí o município de Nossa Senhora Aparecida. O gado foi roubado lá em Aparecida e encontrado em Itabaiana. Foi uma ação chefiada pelo delegado Cláudio Feitosa. Aí vocês acompanham o momento em que os animais estão sendo embarcados para serem levados de volta para a propriedade de direito. Né? Um crime que, como eu coloquei até aqui ontem, reduziu bastante. Nunca mais a gente tinha ouvido falar sobre muito roubo tempo. de gado. Mas aqui, infelizmente segue acontecendo, né? E a polícia está aí trabalhando para identificar agora o suspeito de ter cometido esse crime. Se você tiver qualquer informação, você pode acionar a Polícia Civil através do Disque Denúncia 181 para que a polícia chegue ao paradeiro deste homem, que já foi identificado pela polícia. Sim. Agora a gente tem informações a respeito de um outro caso que repercutiu bastante ao longo dessa semana, né? O corpo carbonizado, que também estava amarrado e foi encontrado em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Oeste aqui de Aracaju, né? A Avenida Marechal Rondon. Tem novidades sobre essa situação, o corpo já foi identificado. Esse caso aconteceu no começo da semana, né, logo cedo, por volta das 6h25 da manhã, a polícia foi acionada e encontrou esse corpo ainda em chamas, às margens da Avenida Marechal Rondon, na Zona Oeste de Aracaju. A polícia iniciou logo o trabalho de investigação. Essas imagens que estão aparecendo aí para você agora já é de um outro caso, né, que aconteceu em outubro. Então, essa região aí
Costuma também ser um ponto de desova de corpos, né? A gente vem acompanhando o trabalho da polícia e o que chama a atenção nesta situação especificamente é de que foi muito rápido, né? A gente inclusive apontou aqui no começo da semana, Suzane, que o corpo ele não foi completamente carbonizado. Né? O corpo ainda estava em chamas quando a polícia chegou, mas logo tudo isso foi contido. E o corpo estava parcialmente carbonizado. Então, alguns vestígios possibilitaram esse avanço nas investigações, né? Normalmente, quando um corpo está completamente carbonizado, a medida utilizada para a identificação é o exame de DNA, que acaba demorando mais, mas neste caso foi possível fazer a identificação pela papiloscopia e a polícia descobriu, né? Que são as digitais, e a polícia acabou descobrindo que se tratava de um ex-presidiário do estado da Bahia. O coordenador de perícias do estado de Sergipe passou mais informações para a gente sobre esse trabalho. Primeiramente, nossos papiloscopistas eles realizaram um processo de hidratação das papilas dérmicas dos dedos da mão do cadáver, visando assim o reavivamento dessas papilas, e só então foi possível realizar essa coleta dessa digital. Essa digital então foi encaminhada, né, ao banco de dados do Ministério da Justiça. Conseguimos então a identificação positiva de André Oliveira dos Santos, um indivíduo natural de Lauro de Freitas, egresso do sistema prisional desta cidade. Tentamos contato com os familiares através dos contatos telefônicos presentes nos nossos bancos de dados, porém essa tentativa foi infrutífera. Solicitamos aos familiares que entrem em contato com brevidade ao Instituto Médico Legal para procedermos à liberação do corpo. O segundo desafio, então, agora é determinar a causa da morte e as circunstâncias em que ela ocorreram. Por isso, nós realizamos inicialmente o exame de necrópsia, porém, dado ao estado em que o corpo se encontrava, não foi possível uma determinação imediata da causa da morte, sendo necessário lançar mão de exames complementares. Nós coletamos, então, amostras de tecido pulmonar e das vias aéreas para tentar detectar se o indivíduo respirou ou não durante o processo da ignição do fogo, para tentar responder se ele estava vivo ou não no momento do fogo, assim como alguns outros exames que foram coletados, a exemplo de exame toxicológico, para saber se ele estava sob uso de alguma droga ou medicamento no momento, né, da morte, e exames mais aprofundados para tentar determinar de forma contundente qual foi a causa imediata da morte da vítima. Como a gente percebe, a situação não terminou, né? Agora o corpo já foi identificado, a polícia pede aí que os familiares venham recolher o corpo, mas o trabalho de investigação ele vai continuar até mesmo para identificar quem provocou, né? Quem cometeu esse crime e o que motivou também. A gente tem informações agora atualizadas para vocês a respeito de um criminoso que, segundo a polícia, já agiu aqui no estado de Sergipe e que atualmente estava agindo no estado da Bahia. Ele já é bastante conhecido da polícia sergipana e, inclusive, quando foi investigado e preso, ficou conhecido como Joalheiro ou Homem-Aranha. Aí você me pergunta, Homem-Aranha por quê? Vocês já viram aí, né? Ele escalando esse muro. Esse homem, segundo a polícia, é especialista em invadir condomínios de luxo com segurança reforçada. É mole. Veja só que situação, Suzane. E aí ele, lá na Bahia mesmo, em um dos condomínios, segundo a polícia, ele teria deixado um prejuízo de mais de R$1 milhão. Ele só roubava, segundo a polícia, joias de ouro, né, além de outros produtos, exigente, como, né? Perfumes bem exigentes. E é por isso que ele ficou aí conhecido como joalheiro. Esse homem foi identificado pela polícia de Sergipe, né, a Polícia Civil de Sergipe, com a Polícia Civil da Bahia, trocaram informações e conseguiram prender novamente este homem. Como eu disse, já tinha sido preso, identificado e agora voltou a cometer esses mesmos crimes. A delegada Luciana Pereira, que comandou as investigações do caso, traz mais informações para a gente a respeito de todo o trabalho de investigação e de como foi possível identificar esse homem. Aí, a quantidade de produto, né, que ele roubava
e também ali o material dele, que segundo a polícia era uma chave de fenda. Vamos acompanhar o que disse a delegada. Percebemos que tratava-se de um indivíduo que tinha expertise no que fazia, devido à habilidade que ele usava para adentrar em locais que tinham muro, que tinham corsentina, que tinham arames, que tinha alarme, inclusive alguns locais até com botão do pânico. Ele entrava com muita facilidade, ele tinha habilidade, né? A destreza dele chamou nossa atenção. Ele fazia uso de luva, ele fazia uso de camisas de manga. Muitas vezes ele cobria o rosto mesmo com camisa, que a priori a gente observava as imagens e parecia até que ele estava usando balaclava, porque ele cobria todo o rosto. Aparecia um pouco só dos olhos. Descobrimos que ele recentemente havia realizado dezenas de furtos em condomínios na cidade de Feira de Santana, deixando um prejuízo aproximado de R$1 milhão para os moradores, né, das residências. Com essa comunicação entre as polícias, observamos que a forma de vestir, a forma de andar, tudo era coincidente com o joalheiro que também já havia atuado aqui e que recentemente estava atuando na Bahia. Contamos com o apoio da Divisão de Inteligência e também com o apoio do COP, que é o Centro de Operações Especiais. Ele se escondia no local de difícil acesso, né? Precisamos usar drone, precisamos usar até algumas tecnologias para conseguir identificar o local bem certo onde ele estava e realizar a prisão. No momento da prisão, foram localizados alguns objetos de vítima. A maioria dos objetos ele já tinha vendido, né? Ele tem contato com receptadores que recebem esse tipo de objeto para revenda por um valor, inclusive, irrisório. Muitas vezes são objetos caros, mas que ele revende por valores muito baratos. A polícia está atenta e também se utiliza de trabalhos de inteligência e de monitoramento para conseguir barrar esse tipo de indivíduo, esse tipo de crime, né? Que embora tenha uma pena muito branda, infelizmente, porque os crimes sem violência, sem grave ameaça, dificilmente eles vão ficar por muito tempo presos, mas quando eles saem, eles são devidamente monitorados para que, caso voltem a delinquir, eles sejam presos. É isso aí. A delegada deu o recado, com certeza. Mesmo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações, Suzane. Muito bem, Léo, muito obrigada. Até já. Veja a seguir a variação do valor da cesta básica no mês de agosto e as demandas das comunidades no quadro Chama o SE1 que resolve. Agora 12h26, o SE1 volta em instantes. O SE1 está de volta e ela também, já, né? Por aqui. Como o Leandro disse, depois de 4 meses de férias. Voltei, gente. Ele voltou para falar sobre o Bom Dia Sábado, hein? Amanhã, logo cedinho. Logo cedo, claro que a gente vai trazer muita informação, chegando cheia de energia, né? Pós-férias. E eu já quero saber, Suzane, se você já desfilou no 7 de setembro. Já. Do desfile Já quando era bem pequenininha. Imagine, Suzane, me lembro que naquela época tinha as estações e eu representei o verão. O verão, olha lá, a cor do verão. Parece, né? Pois lá, Só gente. Que não. Então, domingo é o feriado, né, gente, pelo 7 de setembro. E vocês vão acompanhar junto comigo amanhã no Bom Dia Sábado uma reportagem que traz detalhes tanto do contexto histórico, né, que levou o Brasil à independência da coroa portuguesa lá no ano de 1822, e uma das tradições desde então é o desfile, né, que acontece em várias cidades do país, e aqui em Sergipe, em Aracaju especificamente, acontece o maior deles, que é na Avenida Barão de Maruim. E para que fique tudo muito bonito na avenida, são meses de ensaio e preparação lá de toda essa turma. Nas escolas, né, os militares, e o resultado... Mas vale muito a pena, porque fica belíssimo. É um desfile muito bonito e a gente vai trazer essas informações, mostrar esses bastidores para você amanhã cedo. E claro que tem a nossa agenda cultural G1, que já está no clima de hoje, do Arrocha da Sergipe, mas com um detalhe. É o último, afinal de contas, é o último fim de semana antes da festa, que acontece na sexta-feira da semana que vem. E Antônio Cardoso bateu um papo com o fenômeno do momento,
cantor Micael Santos. E ele já entrou no mundo ali do artista, os dois fofinhos na tela, ali com essa touca de urso que ficou famosa, né, com o Micael. E uma curiosidade é que o Micael já participou, viu, do Bom Dia Sábado, isso lá no início, quando ele estava começando a carreira, estava despontando aí no universo musical. Claro que ele já tem uns anos cantando, mas estava ganhando mais visibilidade, né? E de um ano para cá, a carreira dele mudou muito. E ele fez esse bate-papo, esse balanço aí da carreira dele, está vivendo esse momento aí como uma atração mais aguardada da festa do Arrocha da Sergipe, que acontece na sexta-feira, dia 12. E as notícias do esporte também no nosso agendão esportivo. A gente vai trazer a expectativa para o segundo jogo entre Confiança e Bahia, que acontece amanhã lá em Salvador. O primeiro jogo não foi muito bom, né, Suzana? Não foi não. Confiança perdeu Estamos aqui o jogo, pelo né? segundo. Perdeu o jogo na última quarta-feira aqui, que foi realizado em Aracaju por 4-1 na disputa pelo título da Copa do Nordeste. O Dragão, gente, precisa vencer por 4 gols de diferença para ser campeão no tempo normal ou de 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. A torcida está na expectativa, diz que vai continuar mandando aquela força positiva para o time, para eles continuarem lutando aí na final, que é um fato inédito para o futebol sergipano. E claro, tem o resumo das principais notícias da semana, as informações ao vivo e muito mais amanhã a partir das 6h50 da manhã. Vou estar aqui esperando por vocês. Maravilha. Bem-vinda de volta, então, Obrigada, Michele. Suzana. Até amanhã. Um cheiro. Ótima tchau, tarde, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. O Departamento Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, apresenta a variação do valor da cesta básica no mês de agosto. O preço do tomate caiu quase 15%. Quem tem outras informações é o repórter Rafael Carvalho, direto do mercado, hein, Rafael? Suzane, segundo o levantamento feito pelo DIEESE, a queda no valor da cesta básica de Aracaju foi de quase 2%, e como você destacou, justamente o tomate foi o que teve a maior redução depois de uma sequência de altas desde o ano passado, uma inflação grande do tomate. Se tem essa boa notícia. Mais adiante a gente vê ali a banana, e foi a banana da lista dos que tiveram maior aumento, né? Foi em agosto, foi justamente a banana. Vou conversar com a Flávia Santana, que é economista do DIEESE. Flávia, explica como se comportaram os preços agora em agosto. A gente tem esses dois itens aí que exemplificam muito bem. É verdade. O custo médio da cesta básica em agosto, né, como vocês já relataram, teve esse recuo aí de 1,82%, ficando no valor de R$ 558,16. No caso, os produtos que mais puxaram essa queda geral da cesta básica em Aracaju foram o tomate, com um recuo, ficou mais barato em 14,71%. Além dele, também tivemos o arroz agulhinha, que teve uma queda de 3,89%, e o feijão carioca, que teve também um recuo aí de menos 1,70%. Nós temos no acumulado, estou com o levantamento aqui em mãos, no acumulado deste ano, nos últimos 12 meses, ou melhor, agora ao longo de 2025, 8% de inflação na cesta? Então, esse aumento de 8,09% foi em relação ao mesmo mês do ano passado, na comparação com agosto de 2024. Então, nesse intervalo aí dos 12 meses, a cesta de Aracaju teve esse aumento de 8%, assim como outras 16 capitais do país. E muito desse aumento ele está relacionado a um comportamento inflacionário maior. A inflação dos últimos 12 meses, segundo o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação medido pelo IBGE, ele ficou em 5,23% nesse período, e já nesses últimos 7 meses do ano de 2025, a inflação, a gente observa que ela vem sempre tendo uma queda. E nesse período acumulado, só do ano de 2025, nós já temos um índice inflacionário de 3,26%. Então, aí é o índice acumulado. 8% é quando se compara com agosto do ano passado, né? E em relação a justamente o acumulado, né? Como é que a gente pode comparar com o ano passado, alguns itens e a cesta básica em geral? Nós tínhamos alguns itens que vinham tendo um comportamento de alta
né, ao longo desse ano e também na comparação com o ano passado, como o café, a carne. O próprio tomate teve momentos em que ele estava bem caro e agora isso foi revertido. E os fatores que explicam, por exemplo, a queda do tomate agora no mês de agosto em relação a julho, foram justamente o avanço na safra de inverno e também a maior produtividade nas lavouras. Isso tem feito com que o tomate fique mais barato para os consumidores. Por exemplo, aqui nessa banca, há pouco, aqui no mercado, né, está variando o preço do tomate entre 3 e 4 reais. Até o julho, né, antes dessa redução que se deu no decorrer de agosto, segundo os vendedores, variava entre 5 e 6 reais. Tem sempre aquela questão, Flávia, o preço, o valor, né, a comparação da cesta básica com o salário mínimo. Vocês fazem sempre essa correlação? Fazemos sim. Então, embora a cesta básica de Aracaju ela seja mais barata na comparação com todas as 27 capitais do país, um trabalhador aracajuano remunerado pelo piso nacional, com um desconto de 7,5% da Previdência Social, ele comprometeu 39,75% do seu rendimento para adquirir os produtos da cesta no mês de agosto. É isso, e segundo os dados ainda, o café, né, que foi tão falado, tem sido tão falado durante este ano, só para trazer aqui, para ter uma ideia do quanto o café teve alta em comparação com agosto do ano passado, o aumento foi de 52%, e outros itens também tiveram aumento. A carne, por exemplo, teve aumento aí no decorrer, no acumulado de 12 meses, a gente tem aí a carne com uma inflação de 11,5%. Já quando se fala no café, no acumulado de 12 meses, a inflação foi maior ainda, 68%, porém temos agora bons sinais, segundo esse levantamento feito pelo DIEESE, agora uma redução na sexta em agosto, perto de 2%, a gente torce para que continue assim. O tomate, por exemplo, que também teve uma alta acumulada considerável, agora foi o que mais puxou essa redução e a gente espera que continue assim, porque o consumidor agradece, né, Suzane? Muito obrigada, Flávia. Com certeza, além do que precisamos cada vez mais fazer aquela velha e boa pesquisa de preço para a gente, né, tentar trazer a melhor custo-benefício para casa. Rafael, muito obrigada pelas informações, agradecer também a economista e a supervisora do DIEESE, a Flávia Santana. Muito obrigada. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve. No Marcos Freire 1, em Nossa Senhora do Socorro, a comunidade reclama da falta de infraestrutura do local. Aqui é a Rua 24, no Marcos Freire 1, em Nossa Senhora do Socorro. É a situação que se encontra a rua, com um buraco imenso e com as chuvas ainda está piorando. Esse problema dessa rua aqui tem muitos anos. O ano passado, veio aí uns funcionários da prefeitura, colocaram um pouco de borra asfáltica nesse lado da rua, colocaram um pouco de borra asfáltica no outro lado da rua, e esse problema aqui ficou. Os funcionários da prefeitura disseram que é uma manilha que está quebrada, que não podia botar borra asfáltica não, porque primeiro tinha que consertar. E ninguém nunca veio consertar esse problema. E devido às chuvas está piorando a situação. A casa, e ainda para acabar de completar, alguns vizinhos, né, tiram mato das portas e ainda colocam num buraco. A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro mandou nota informando que uma equipe técnica será enviada à Rua 24, no Marcos Freire 1, ainda hoje, sexta-feira, para avaliar as condições do local e adotar as medidas necessárias. Os moradores de Estância, na região sul do estado, estão na bronca. Segundo eles, as ruas do loteamento Alinete Soares, no bairro Botequim, precisam de melhorias aí, hein? A comunidade conta que há tempos sofre com essa situação de falta de infraestrutura. O secretário de Infraestrutura e Habitação da Prefeitura de Estância falou que deve ser feito para melhorar a infraestrutura do local. Recebemos hoje a reivindicação do conjunto Alinete Soares sobre a pavimentação da entrada do conjunto. Se viemos trazer notícia boa, já estamos em andamento com o projeto de pavimentação e o projeto de drenagem. Mas também já estamos atuando em vários locais do nosso município de forma paliativa.
iremos efetuar o mesmo trabalho no conjunto da Neto Soares. No conjunto Beira-Mar 2, no bairro Farolândia, zona sul da capital, a reclamação é por causa de um buraco que está causando acidentes. Essa rua aqui, como está aqui no conjunto Beira-Mar 2, esse buraco aqui já tem mais de 3 meses e ninguém toma providência. Peço que vocês aí tomem uma providência sobre esse buraco aqui, ó. Até teve acidente por causa disso aqui, ó. A EMURB enviou uma nota informando que essa localidade vai ser incluída no cronograma de reposição asfáltica das ruas do Beira-Mar 2. A comunidade do bairro Industrial reclama de um vazamento de esgoto na Rua B, do conjunto Jardim Brasília. Segundo populares, além da água suja na porta de casa, o mau cheiro é insuportável. A Rua B do conjunto Jardim Brasília, no bairro Industrial, virou um esgoto a céu aberto. A água suja corre na porta das casas e causa indignação. Jennifer, grávida de 8 meses, sofre todos os dias com a situação. Está sendo muito difícil, um dos motivos está sendo que eu estou vendo passando muito mal a respeito do cheiro, a respeito de muriçoca, que eu fico correndo risco, gestante. O problema já tem mais de 2 anos. O mau cheiro e o risco de doenças fazem parte da rotina da comunidade. Seu José teve um AVC. Ele ficou com problemas de locomoção e também é impactado com o problema. Quando chove, mesmo sem chover, fica cheio de água, de esgoto. Então fica difícil de locomover. Apesar do serviço não ser oferecido de forma adequada, os moradores pagam pela taxa de esgoto. E a cobrança é que um serviço efetivo seja realizado aqui na Rua B e não apenas limpezas temporárias. Tem que fazer um reparo na encanação do esgoto, porque mesmo sem chover, ele entope, fica cheio d'água. Eu quero que faça a solução, resolva a solução, que descubra o que é realmente isso, o que é um constrangimento para a criança, para todo mundo, até os idosos que passam. Eu mesmo já caí aqui. Enquanto isso, os moradores acumulam protocolos das ligações. A situação só não está pior porque ontem a rua foi lavada pelos próprios moradores. As meninas se juntaram, porque eu também não tenho condições, do jeito que eu estou já, se juntaram todo mundo aqui e ainda lavou aqui para amenizar a situação, porque estava podre. E meu quarto é aqui do lado. A expectativa era de melhorias com a chegada da Iguá, mas até agora nada mudou. Enquanto aguardam providências, a revolta cresce, junto com os transtornos. A rua está nessa situação, idosos caindo, criança ali de braço, que não tem como também estar aguentando e fazendo medo por conta de dengue, chikungunya, tudo essas coisas, e nada. Nossa produção entrou em contato e a assessoria da Iguá Sergipe informou que enviará uma equipe operacional hoje ao local para solucionar o vazamento de esgoto. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta vamos falar sobre o Festival de Carros Antigos que acontece neste fim de semana. Agora 12h45, o SE1 volta já. O SE1 está de volta. Leonardo, o que é que você traz agora para a gente? Infelizmente, Suzane, a informação sobre 2 grandes perdas. Morreu em Aracaju na noite de ontem o jornalista Giovanni Aliev, aos 75 anos. De acordo com familiares, como ele não compareceu ao aniversário de uma sobrinha, os filhos foram até o apartamento onde ele morava sozinho e já o encontraram sem vida. A suspeita é de mal súbito. Henrico Giovanni Aliev trabalhou como redator do Correio de Sergipe, na diretoria de imprensa da Assembleia Legislativa de Sergipe e também foi secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju, na gestão do ex-prefeito Almeida Lima. Ele também atuou como assessor de comunicação na Sergás. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento. Nossos sentimentos e nossa solidariedade aos amigos e familiares. E faleceu agora pela manhã, aos 94 anos de idade, o ator sergipano Orlando Vieira. Ele estava internado em um hospital particular da zona sul da capital.
O ator dedicou-se ao cinema e participou em produções, né, como o filme Sargento Getúlio, onde atuou ao lado de Lima Duarte, e participou também de novelas, como Irmãos Coragem e Teresa Batista. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do corpo dele. Orlando deixa esposa, 4 filhos, 7 netos e 2 bisnetos. Nossa solidariedade. Né? 2 grandes perdas, realmente, né, pra gente. Nossos sentimentos. Mesmo. Nosso sentimento, nossa solidariedade. Léo, muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde. Confira agora os destaques do Jornal Hoje desta sexta-feira com César Tralli. Olá, boa tarde. Obrigado pela companhia sempre. Sextou e a gente tem um alerta importante para você daqui a pouco no JH. Cuidado aí com o golpe do falso presente. São muitos flagrantes de quadrilhas que usam maquininhas de cartão para fazer vítimas por todo o Brasil. A maquininha é adulterada, é programada para copiar os dados do cartão e aí desviar o seu dinheiro. Só no Paraná, mais de 300 vítimas já procuraram a polícia esse ano. Você está cuidando bem da sua saúde? Aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A preocupação maior é com o rinovírus e em algumas regiões com o vírus da Covid-19. Aliás, nas últimas semanas, a Covid tem sido a principal causa de internação de idosos no Rio e no Amazonas. Onde você mora, ainda é comum o uso de animais no transporte de cargas? No Recife é comum. É fácil ver carroça nas ruas, disputando espaço no trânsito. Isso deve mudar, porque a capital pernambucana vai fazer uma lei aprovada já tem um tempão que proíbe carroceiros de usar cavalos. 5 de setembro é o Dia da Amazônia. A gente vai mostrar como é que os rios são fundamentais para a região, para a conservação da natureza, preservação da floresta, de toda a água que corre pelo território brasileiro. Quase 80% estão na bacia amazônica. Espero você no Jornal Hoje com tudo isso e muito mais. Não perca. Até já. Vamos falar de um assunto bem bacana agora. Olha, acontece hoje e amanhã, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, o Festival de Carros Antigos de Sergipe. O evento reunirá mais de 300 veículos clássicos de diversos estados, hein? A repórter Ana Fontes está lá para mostrar para a gente. Ana, onde você está exatamente? Olha, Suzane, já estou aproveitando para dar aquela olhadinha, né, nessas belezuras que estão por aqui. Você que é apaixonado por veículos antigos, carros antigos, então não pode perder esse festival. A gente está aqui num modelo bem antigo, de 1929, mas totalmente preservado. Você vê aí detalhes em couro, madeira, e esse é apenas um, né, desses 300 que vão estar participando aqui desse festival. Tem várias relíquias por aqui, né? Como a gente mostra, agora o Eduardo Carioca vai mostrar um Alfa Romeo dos antigos. Olha só, quem é apaixonado então por carros antigos não pode perder esse festival aqui na Orla da Atalaia, que começa hoje, né, e vai até amanhã. E com certeza são muitas, como eu disse, muitas relíquias, e são assim as belezuras aí dos colecionadores que se esforçam, né, para participar. São pessoas que estão vindo de fora, de outros estados também para participar. A gente conversa agora com o Kennedy aqui, Fonseca, ele que é presidente, né, da Federação de Automobilismo aqui do estado de Sergipe, que traz esse festival para a gente. Kennedy, muito legal a participação de vários colecionadores e várias pessoas de fora também do estado, né? Boa tarde. Hoje, a partir das 17 horas aqui, na Praça de Eventos, a gente vai ter colecionadores de todo o Nordeste do Brasil, né? Nós já recebemos fotos deles na viagem, né, chegando, de todo o Nordeste, como eu disse, também do interior de Sergipe. Exemplo, a gente tem esse carro que chegou agora de Lagarto, que é do colecionador Ricardo, um carro que tem placa preta, 97% de originalidade, como outros também que nós temos aqui. Então a gente aproveita para convidar o público de Sergipe, que a partir das 17 horas de hoje a gente tem show com Chiquinho Alemar, depois Somos Loucos Forró, e a entrada franca tanto para o público como para o colecionador. Você que tem um carro com 30 anos de idade, venha participar do 5º Festival de Carros Antigos de Sergipe. Então ele pode chegar durante a ação do evento, é isso? Qualquer Chevette, Fusca, traga, não tenha vergonha do seu carro antigo, venha, mostre para a população.
Até porque aqui, conversando com outros colecionadores, né, se tiver faltando alguma coisa para deixar esse carro bem original, ele pode até conseguir, né? Aqui é o local, né? Aqui a gente consegue paralama, consegue farol, consegue grade, consegue tudo. E conversando com experiência como o Ricardo, né, lá de Lagarto, que é um cara que mexe muito, ele descobre peças que a gente dificilmente encontraria por aqui. Eu vou fazer um intervalo com o Kennedy, deixar ele aqui no cantinho para conversar com o Ricardo, que é o proprietário desse veículo que Eduardo Carioca estava filmando. A gente viu aí a placa preta, né, como disse bem o Kennedy aqui. O que é que significa, né? Você já pegou esse carro aí, você estava me contando a história de 2019 e aí conseguiu deixar ele bem original, é isso, Ricardo? Isso, boa tarde a todos. Como o Kennedy falou, aqui é o network do carro antigo, né? Então, esse carro foi restaurado, ele foi encontrado numa situação de parado muitos anos, né? Esse proprietário guardou ele durante muitos anos, quase 50 anos. Então... Eles não gostam de falar sucata. Não é sucata, mas ele estava numa situação muito difícil e aí ele conseguiu trazer ele de volta à vida, né? E aí você sempre faz questão, ele é um carro campeão, né? Isso, ele já é bicampeão sergipano. E ele traz também um pouco da história do automobilismo, não só aqui no Brasil, como também mundial, né? Porque é um carro americano. Esse carro veio dos Estados Unidos no ano de 1952, né? Na época que no Brasil não existia ainda indústria automobilística. E aí era um clássico da época, né? Um carro praticamente de luxo, né? Para aquela época. Então a gente conseguiu resgatar esse patrimônio histórico, né? Do automobilismo. Agora, é ciumento com o carro, mas quem vier participar vai poder tirar foto, como é que é? Então, o ciúme faz parte para qualquer colecionador, né? Nós adquirimos um amor tão grande por esses carros que parece que fazem parte da família, e são da família. Mas assim, as pessoas podem tirar foto, registrar esse momento, né? Viver com a gente essa emoção. A gente agradece, Ricardo. Só reforçando, o Kennedy, a partir de que horas vocês já vão estar aqui? Hoje a partir das 17 horas e amanhã a partir do meio-dia. Só é chegar. Só chegar, venha para cá, traga seu carro. Como eu disse, quem não tem carro, venha de Uber, venha de ônibus, venha para conhecer carros da década de 20 até a década de 90. Então é isso, muito obrigado aos meninos. É com você, Suzane. Fico aí com essas imagens, né, para vocês que são apaixonados por veículos antigos. Muito bonito mesmo, uma bela coleção, né? Imagine quando chegar os outros. Muito obrigada, Ana. Ótima tarde para vocês. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com o Líder Van Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento. Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.